propósito, nessa noite de culto, amigos da família, nós queremos conversar com os irmãos sobre o valor da verdadeira amizade. Eu queria ler 2 textos com os irmãos, para a gente meditar nessa noite. Primeiro, Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17, que nos diz o seguinte: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram no eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Queria que você pudesse estar atento àquilo que a palavra do Senhor nos diz no verso 18. Vieram então uns homens, trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus. Um homem sendo conduzido a outros homens. Agora, outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos é de João, capítulo 5 também. João, capítulo 5. Diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavimentos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Que Deus os abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Eu queria, para a gente começar a conversar nesse texto, eu queria pensar com os irmãos sobre amizade. Como que se dá uma amizade, né? E hoje, quando nós falamos amigos, eu queria pegar como parâmetro para a gente conversar sobre isso, as redes sociais, né?
as redes sociais, onde fala assim, nós somos amigos no Facebook. Eu sou amigo do Instagram. Instagram não fala muita amizade, fala seguir, né? Automaticamente, se você passa a seguir uma pessoa, vale dizer a mesma, para mim, mais ou menos a mesma coisa do outro, né? E eu fiz uma pesquisa rápida sobre o ranking das 10 pessoas mais influentes do mundo, que tanto no Facebook quanto no Instagram, quantas pessoas seguem essa pessoa, cada uma. Quantas ditas amizades cada uma carrega, quem tem Facebook, né? Eu vou começar pela 10ª pessoa, né? Justin Bieber, Bieber, me fala? Bieber, sei lá, Bieber, sei lá. Todo mundo sabe aí quem que é esse cara, Justin. Os mais novos sabem, né, Tati? A gente falou que não, né? Os mais analógicos às vezes não sabem, os mais digitais sabem, né? Sabe quantos seguidores ele tem? Quantos nas redes sociais? 292 pessoas que se conectam com ele, que lê as suas postagens, que acompanham. Milhões. 292 milhões. Outro, Calloway, não sei, Kardashian, não sei o nome dessa figura aqui, 299, a nona, 299 milhões de pessoas ao redor do mundo acompanham essa figura. 8º lugar, 7º lugar, Beyoncé, isso mesmo que fala? Beyoncé, não sei lá, né? Vocês que conhecem os mais novos, sabe quantas pessoas acompanham ela? 307 milhões de pessoas acompanham essa figura. 6º lugar, Ariana Grande, eu não sei quem é essa figura, a maioria que eu não sei, acho que só os 2 primeiros que eu sei quem que é, né? Então, Ariana Grande, 371 milhões de pessoas acompanham essa figura chamada Ariana, né? Não é Ariane da nossa igreja, não, é Ariana Grande, né? Acompanha essa pessoa, é muita gente. 5º lugar, Kylie Jenner, não sei quem que é também, outra figura, 383 milhões acompanha essa figura. Vamos lá para 4º lugar, Daiane, qualquer coisa, Johnson, não sei se eu sei o nome certo, 383 também. Selena Gomez, essa eu já ouvi falar, é a cantora, não é? Selena Gomez. Eu fiz. Vamos lá, fecha não. Selena Gomez, 406 milhões de pessoas acompanham ela. Aí os daqui agora eu conheço. Lionel Messi, aí só tem que conhecer. Se eu não conhecer, tem que tomar um teco na cabeça. Lionel Messi, sabe quantas pessoas acompanham o Messi? 506 milhões acompanham o Messi. Facebook, Instagram, rede social. Sabe quem é o primeiro colocado? Quem que vocês acham? Cristiano Ronaldo. Sabe quantas pessoas acompanham o Cristiano Ronaldo? 665 milhões de pessoas acompanham o Cristiano Ronaldo. Pois bem, irmãos, diante dessas listas, dessas 10 pessoas, né? Vamos pegar a primeira colocada, 665 milhões acompanham Cristiano Ronaldo. Eu pergunto, ele é amigo de algum de nós? Ele faz alguma coisa por nós? Ele caminha conosco? Ele conhece a nossa dor? Ele nos ajuda em algum momento? Não. Mas algumas pessoas acham que isso é amizade. Amizade é algo mais profundo, irmãos. Amizade é algo que vai muito além de dados, muito além de números. Amizade é algo muito pessoal. Às vezes, você pode perguntar, o pastor tem muitos amigos? Não, o pastor tem muitos colegas.
poucos amigos, mas aqueles que eu os considero amigos são pessoas que eu valorizo, pessoas que realmente eu tenho uma profunda estima. O que é um amigo é aquele que realmente você pode contar com ele. Os conhecidos, e às vezes até mesmo os parentes de sangue. Nem sempre estes parentes de sangue são as pessoas, você fala assim, eu posso contar realmente com fulano? Nem sempre nós podemos contar. Mas quando nós pensamos numa amizade verdadeira, sim, esta amizade verdadeira pode nos abençoar grandemente. Nós trouxemos nessa noite, irmãos, e esta ilustração representa justamente esses dois personagens. E eu queria começar a olhar para esses dois textos e perceber com os irmãos que há alguma coisa que é muito peculiar nos dois. Os dois são paralíticos. Os dois enfrentam a mesma dor. São paralíticos. Dois paralíticos. São duas pessoas necessitadas. Dois homens impossibilitados de caminhar. Paralíticos. E talvez uma das maiores dores da paralisia, eu vejo ao olhar principalmente o primeiro homem, quando ele está na cama, ele está ali na paralisia, dele na cama, impossibilitado de realizar muitas tarefas, mas talvez pessoas ali os assistindo, mas quando eu olho para o segundo personagem, ele enfrenta muito mais do que uma paralisia física de não poder descer naquele posto. Talvez a maior paralisia dele seja a solidão, de estar rodeado de tanta gente, de estar, na verdade, parece que no meio de uma competição, todos buscando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, mas ninguém olha para ele, ninguém o percebe ali. Quando ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. O problema daquele homem não era apenas físico, era relacional. 38 anos, muito tempo, né, gente? Muito tempo. 38 anos vivendo naquela paralisia, 38 anos ninguém o enxergando, 38 anos ninguém se importando com a dor dele, 38 anos e nenhuma pessoa para dizer, amigo, eu vou te colocar aí dentro, eu vou ficar de olho quando a água se mover, eu vou ser bem ágil e eu vou te colocar aí dentro, eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Ele estava rodeado de pessoas, dizendo em silêncio, não tenho ninguém. Quando eu olho para essas duas figuras, também eu percebo que além de serem duas pessoas com dores semelhantes, também eram dois homens à busca de um milagre, à busca de uma cura, à busca de uma restauração. E aí que eu queria observar com os irmãos a diferença de um para o outro agora. Os dois tinham o mesmo problema. Os dois queriam a mesma coisa, precisavam do mesmo milagre. Mas a diferença é, um vai dizer, eu não tenho ninguém para me colocar no poço. Quando a água se move, outros descem, eu não tenho ninguém para me colocar nesse poço. A grande diferença deste para este é que este, quando Jesus estava na casa, ele estava em cima de uma cama, alguns homens o pegaram aquela maca, aquela maca, e foram carregando aquele homem, subiram no telhado e desceram aquele homem aos pés de Jesus, e ali ele foi completamente curado. E olhando para esse prisma que eu queria pensar com os irmãos, o valor da verdadeira amizade.
Um está ali há 38 anos, não tem ninguém para colocá-lo, não tem ninguém para fazer algo por ele, não tem ninguém para ajudá-lo, cada um numa competição, cada um defendendo o seu ali, querendo descer antes do outro. Ninguém se posicionou e a ponto de dizer para Jesus: eu não tenho ninguém. Já o outro, o texto diz que ele tinha amigos. O texto diz que ele tinha amigos. Voltando para Lucas capítulo 6, Marcos traz um detalhezinho. Lucas não fala assim, mas Marcos fala que foi levado por quantos homens? 4 homens, né? O Lucas vai dizer que no capítulo 5, Lucas vai dizer que não vai dizer que são 4 homens. Vou voltar para Lucas aqui, gente. Diz assim: vieram então uns homens, né? O detalhe que Marcos traz é que vieram 4 homens. Eu queria perceber com os irmãos a respeito disso nessa noite, porque isso é uma necessidade, irmãos. Nós vamos sempre encontrar dentro da igreja, dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho, pela rua, sempre vai existir 2 tipos de pessoas: os que precisam ser carregados e os que estão dispostos a carregar. E talvez a ausência daqueles que estejam dispostos a carregar tem protelado muitas vezes a dor de muitas pessoas. Muitas vezes a nossa omissão em ajudar o outro, em poder, estar ali contribuindo, tem protelado a dor de muita gente. Eu queria pensar algumas coisas com os irmãos sobre esse valor da verdadeira amizade nessa noite. E a primeira delas é que a verdadeira amizade, ela nos sustenta quando nós não conseguimos caminhar. Ela nos sustenta quando nós não conseguimos caminhar. O cara é paralítico. Ele não consegue caminhar, não consegue levantar para ir até Jesus. Mas alguém, 4 homens vão sustentá-lo. Conte conosco, conte com a gente. Os que precisam ser carregados. Aquele homem estava totalmente dependente, ele não conseguia se mover, não conseguia chegar sozinho até Jesus, mas havia 4 homens decididos a não abandoná-lo. Eu coloquei que amigos verdadeiros fazem com que aquilo que não conseguimos fazem por nós aquilo que nós não conseguimos fazer sozinho. Minha irmã, tem dores no seu marido que ele não consegue dar conta sozinho, vai precisar que você seja verdadeiramente amiga dele. Há dores na sua esposa que ela não consegue sozinha e você precisa ser um verdadeiro amigo na vida dela. Há dores na vida dos seus filhos que você precisa ser mais do que um pai, precisa ser um verdadeiro amigo. Há dores nos seus pais, nos meus pais, que muitas vezes nós desconhecemos a dor dos nossos pais, porque sempre é o pai que carrega, sempre é o pai que ajuda, e às vezes nós como filhos precisamos olhar, muitas vezes as dores que estão nossos pais, que precisa muitas vezes que nós os ajudemos a carregar a dor dele, a carregar o fardo dele, a carregar, todos nós passamos momentos de paralisia também, irmão, ou muitas vezes paralisia emocional, aquele momento que a sua emoção fica abalada, precisa de gente para chegar, ser um amigo, não alguém que chega para acusar, não alguém que chega para dizer, larga de ser fresco, larga disso, larga de ser Nutella, mas alguém que estende o ombro amigo e diz, eu sou seu amigo, pode chorar aqui, eu vou te ajudar. Muitas vezes nós ficamos paralisados espiritualmente, às vezes precisamos de um ombro amigo, alguém que vai dizer, eu sou seu amigo, eu vou te ajudar a se levantar, orando por você. Muitas vezes nós temos necessidade de amigos na família, alguém que diga, me ajude, e alguém que diz, vou te ajudar.
talvez no ministério, né? Às vezes o pastor precisa dessas pessoas onde ele pode conversar, alguém que possa encorajá-lo, dizer, ó, fique de pé, vai em frente, a maré vai passar. Nós passamos um momento de paralisia em várias áreas da nossa vida, precisamos de amigos que oram, que ficam, que não vão embora, que ajudam, que nos sustentam. Sabe por quê? Porque a maturidade espiritual não é viver sem precisar de ninguém, é reconhecer que Deus usa pessoas para nos ajudar. Isso é maturidade. Aquele rapaz não era orgulhoso, não. Rapaz, vou te levar Jesus, então pega aí. 4 homens levaram. A verdadeira amizade é aquela que nos ajuda, nos sustenta quando nós mais precisamos. Sabe aquele amigo que às vezes todo mundo vai embora, mas ele fica. Ele fica. Ele fica. Nós precisamos de esposas assim, de esposas assim, de pais assim, de filhos assim que ficam. Estou aqui. Estou aqui. E muitas vezes, irmãos, essa amizade está faltando dentro da igreja, está faltando na sociedade, nem se diga, está faltando na igreja e às vezes está faltando dentro da nossa casa. Não é à toa que o sábio vai dizer lá em Provérbios que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Porque o verdadeiro amigo é aquele que nos sustenta. Quem caminha sozinho pode até ir rápido, mas quem tem amigos dificilmente fica perdido pelo caminho. Gálatas capítulo 6, verso 2. O apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. A dor compartilhada pesa menos quando alguém segura a ponta da maca, a ponta da cama. Ela dói menos. Ô irmão, às vezes tem gente que está só esperando uma palavra nossa. E quando a gente pensa em amigo, às vezes não é sobre coisas que nós estamos precisando do amigo. De uma palavra de encorajamento, alguém dizer, eu estou aqui. Às vezes só da pessoa dizer para você assim, eu estou aqui, já te traz uma segurança tão grande. A verdadeira amizade, ela consiste, ou ela nos sustenta quando nós não conseguimos caminhar. Como a igreja precisa ser mais amiga, como dentro da família nós precisamos ser mais amigos. Porque às vezes vamos buscar lá fora, que nós não temos dentro de casa. Nós precisamos ser amigos. A segunda verdade, que eu olho para esse texto, irmãos, para esses 2 episódios, é que a verdadeira amizade, ela faz algo extraordinário. Talvez seja esse o principal alvo da verdadeira amizade. A verdadeira amizade nos aproxima de Jesus. Ah, eu sou amigo, vou te levar para um caminho que te afasta. Não é amigo. A verdadeira amizade, ela consiste em nos aproximar de Jesus. E o que esses camaradas fizeram com aquele homem? Colocaram ele e o levaram e aproximaram ele de quem? De Jesus. Tudo que ele precisa é de Jesus. Às vezes, amizades, nós saímos, nós fazemos as nossas farras, né? Nós nos divertimos. Até que ponto nós estamos sendo aproximados de Jesus através de um amigo? Eu tenho uma experiência na minha vida, e o Senhor tratou comigo a respeito disso, porque eu sei que essa pessoa ouviu falar de Jesus. Mas eu tinha um amigo.
E eu percebo o quanto eu falhei na amizade com ele. Amigo mesmo, que a gente saía junto, ia para outra cidade, o carro dele, tentar arrumar as paqueras, alguma coisa nesse sentido. Ia, nunca entramos assim em confusão, em bebedeira, amizade, sadia. E depois eu fui para o seminário. Né? Nós nos desligamos. E esse camarada veio a óbito. Ele pisou num prego, o prego inflamou ali o calcanhar dele, o pé dele, deu tétano, ele veio a óbito. Gente, como eu chorei no velório dele, porque eu comecei a trazer reflexão e disse, poxa vida, como eu caminhei com ele, quantos lugares nós fomos, eu nunca falei de Jesus para ele, eu nem o convidava para ir à igreja. E ele se foi. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu digo que eu sou amigo dele, mas a minha amizade com ele não me aproxima de Jesus, então que tipo de amigo eu fui com ele? A verdadeira amizade é aquela que vai nos aproximar de Jesus. Eles não levaram o amigo para qualquer lugar, eles levaram o amigo para perto de Jesus. A sua amizade, as suas amizades, você tem levado elas para perto de Jesus? Para onde nós temos levado as pessoas que nós consideramos como nossos amigos? Se são realmente nossos amigos, a preocupação, o empenho do nosso coração deve ser sempre dizer, eu preciso levar essa pessoa até Jesus. Porque, irmãos, há amizades que enfraquecem princípios, há amizades que esfriam a fé, né? Esfriam a fé, amizades que alimentam até o pecado, mas também amizades bíblicas que empurram as pessoas para perto de Jesus. Quando nós falamos ter amigos da família, são amigos que nos aproximam do Senhor. No nome de Jesus, peça ao Senhor para colocar as pessoas perto de você. Diga, Senhor, levante pessoas para caminhar comigo, mas pessoas que vão me ajudar a ficar mais perto de Jesus. Senhor, não quero pessoas que me afastem do Senhor, mas pessoas que me levam mais para perto do Senhor. Amizade, pegaram o rapaz, ele precisa de estar perto de Jesus, porque se estiver perto de Jesus, ele pode curá-lo. A melhor amizade não é a que anda conosco em qualquer caminho, mas é aquela que nos conduz a Jesus Cristo. E é interessante olhar para esse texto que no propósito do coração deles, eles não desistiram, né? Eles não desistiram. Eles chegaram na casa, a casa estava cheia, havia uma multidão, todo mundo espremido, não tinha como entrar. Mas no coração deles pulsava um sentimento: o nosso amigo precisa estar com Jesus. Nós precisamos de colocá-lo pertinho de Jesus para ele fazer uma obra na vida dele. Tiveram uma ideia doida, maluca, subiram no telhado, removeram os ladrilhos do telhado e desceram aquela maca até onde Jesus estava. Amigos verdadeiros, irmãos, não abandonam pessoas no meio do caminho. Permanece quando a crise chega. Pais não abandonam filhos, esposo não abandona a esposa não abandona o esposo, filhos não abandonam os pais. Irmão de igreja não pode abandonar o outro irmão de igreja por causa de uma crise, por causa de um problema. Temos que vencer lutas, obstáculos, e muitas vezes vencer o nosso próprio orgulho para dizer, eu estou aqui, eu decidi permanecer aqui para te ajudar, ainda que eu tenha que fazer alguma coisa absurda para te ajudar, mas eu vou te ajudar. E eles conseguiram. Amigo verdadeiro não foge quando a maca fica pesada. Talvez a maca já pesada de carregar aquele homem, sabe-se lá quantos metros ou quilômetros até que eles carregaram ele.
Ainda tinha mais uma etapa final. Temos que subi-lo no telhado. Às vezes a maca fica pesada, irmão. Isso tem um preço às vezes, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque a satisfação de ver o amigo salvo e curado vale qualquer esforço. Eu fico imaginando aqueles amigos, porque Jesus viu algo tão especial neles, que Marcos diz, um homem levado por 4 amigos. Jesus viu naqueles amigos a fé. Vendo-lhes a fé. Está no plural. Antes de Jesus ver qualquer tipo de fé no paralítico, ele viu a fé naqueles que estavam carregando o paralítico. Existem pessoas que precisam ser carregadas. Vai ter dias que eu e você precisamos ser carregados. Precisamos que alguém nos carregue, nos ajude. Mas todos os dias Deus pode colocar pessoas na nossa vida para nós ajudarmos a carregar. Não reclame se a maca estiver pesada. Porque isso é uma bênção de Deus, poder carregar alguém, ser amigo de alguém, dizer, eu vou até o final com você, para que você esteja diante de Jesus. E eu imagino a satisfação daqueles 4 amigos, quando enfim eles puderam ver Jesus falando, toma o teu leito e anda. Jesus já tinha abençoado, dizendo, filho, os teus pecados estão perdoados, mas ainda toma o teu leito e anda. E quando ele viu ele tomando o leito e andando, que satisfação! Não olhe o momento daquilo que você está investindo, ou em quem você está investindo, como um momento doloroso, difícil. Meu Deus, pastor, que marca pesada, né? Parece uma mala sem alça no dia de chuva, carregar essa pessoa, ajudar essa pessoa, né? Está difícil, seja um amigo presente mesmo, porque vai valer a pena lá no final. Que satisfação eles puderam ver. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito, que permanecia deitado, voltou para casa glorificando a Deus. O rapaz voltou alegre, celebrando. Todos ficaram atônitos, dava glória a Deus, possuído de temor, diz, hoje vimos prodígios. Muitas vezes o prodígio que eu e você queremos ver, passa por nós. Passa por nós. O outro disse para Jesus, não tenho ninguém. 38 anos, ninguém para encorajá-lo, ninguém para ajudá-lo. Graças a Deus que Jesus o abençoou, Jesus o curou. Mas se dependesse de uma amizade ali, de um companheirismo ali, de uma delicadeza, de uma gentileza de alguém para abençoá-lo, ele teria morrido paralítico. Porque 38 anos, sempre ali, sempre ali, sempre ali. Mas não tinha ninguém que fizesse algo por ele, diferente do outro. Que 4 amigos o tomaram e o levaram até o Senhor Jesus. Eu quero caminhar para o encerramento, irmãos, pensando com os irmãos o seguinte, que toda verdadeira amizade precisa convergir na pessoa de Cristo. Qualquer amizade que não convergir em Cristo, ela não vale a pena. As duas situações vão convergir na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 4 amigos carregaram uma maca, mas Jesus carregou uma cruz. Está pesada a maca? Por você e por mim, ele carregou uma cruz. Eles fizeram esforço pelo amigo. Jesus entregou a sua própria vida pelos seus amigos. É isso que João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus
amigos. Toda amizade precisa convergir em Jesus, porque Ele é o verdadeiro amigo que entregou a sua vida pelos seus amigos. Eles abriram um telhado. Jesus abriu o caminho até o Pai. Eles levaram o homem até Cristo, e Cristo levou o homem até Deus. Teu papel não é levar ninguém a Deus, mas é levá-lo à pessoa de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. Apresente Jesus a essa pessoa, caminhe para que ela conheça o Senhor Jesus, porque se ela conhecer o Senhor Jesus de verdade, ela vai conhecer a Deus. 2 homens, 2 histórias. Um tinha amigos, o outro dizia: não tenho ninguém. O bom de olhar para esses 2 textos é que mesmo quando faltam amigos, existe um amigo que nunca abandona, que nos vê, que nos conhece, que já não nos chama de servos, mas que nos chama de amigos para abençoar a nossa vida. A grande questão que nós precisamos nessa noite pensar, irmãos, é que paralisia de alguma forma nós estamos tendo, e que em algum momento da minha vida, da sua vida, nós já precisamos ser carregados. E muitas vezes, meus irmãos, ser amigo de alguém, amigo nesse nível de amizade, não é do dizer, eu sigo o Cristiano Ronaldo, com 600 e cacetada aí milhões de seguidores. Não é esse tipo. Não é olhar para o meu Facebook, seu Facebook, e dizer, eu tenho tantos amigos no Facebook. Não é isso. Mas é um amigo verdadeiro. O esposo, que seja amigo verdadeiro da esposa. A esposa que seja verdadeiramente amiga do esposo. O filho que seja amigo do pai. O pai que seja amigo do filho. Os irmãos que sejam amigos. Os crentes que sejam amigos uns dos outros. A grande questão que nós precisamos sair daqui para pensar não é pensarmos quem é nosso amigo, mas pensarmos de quem eu tenho sido amigo. Não é a gente para pensar, eu tenho tantos amigos, eu tenho amigos, mas a gente pensar, será que eu tenho sido realmente amigo da pessoa? Será que eu tenho realmente sido amigo da pessoa? Talvez a pergunta que nós temos feito tem sido uma pergunta errada. Quem está me ajudando? Talvez seja uma pergunta errada. Quem que está me ajudando? E a pergunta correta seria: quem eu posso e estou ajudando? Quem que eu estou ajudando? Quem que eu estou ajudando? Quem Deus quer que eu carregue? Talvez existam algumas situações de pessoas que estão bem próximas de nós, paralisadas. Um filho distante, um cônjuge cansado, um irmão da igreja, um amigo desanimado, um jovem afastado. E às vezes nós podemos abrir alguns telhados hoje, irmãos. Às vezes você pode abrir o telhado para levar alguém a Jesus, usando o seu celular. Uma simples ligação com esse amigo. Dizer, sei que está passando luta, conte comigo, estou orando por você. Uma oração, uma visita, uma palavra, um discipulado. Porque famílias precisam de amigos. O valor da verdadeira amizade. Um tinha 4. O outro disse, eu não tenho ninguém. Às vezes eu e você temos 4, temos mais.
Sabe qual é o segredo de sermos amigos de alguém? É repetirmos com o outro o que alguém fez por nós. Exatamente. Isso que revela a verdadeira amizade. Eu repetir com o outro o que alguém fez comigo. É só isso. É replicar aquilo que eu recebi. É reverberar aquilo que eu recebi. Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Vamos orar ao Senhor. No nome de Jesus. Como você se sente aqui hoje? Como alguém que precisa ser carregado? Se você é alguém que precisa ser carregado, que Deus levante amigos para te ajudar a carregar. A maca está pesada, pastor. Vamos precisar de mais gente. Às vezes um só não vai dar conta. Tem gente paralisada, precisando de ombro amigo, precisando de gente amiga. Não se envergonhe de pedir ajuda, que às vezes eu preciso ser carregado. Há momentos que às vezes o que nós precisamos nem é de conselhos, de amizade. De um amigo que fala assim, eu estou aqui. Só isso. Quem sabe nessa noite Deus possa nos levantar para carregar outros. Sempre vai ter alguém precisando ser carregado. Você está disposto a carregar? O texto diz da palavra do Senhor que Jesus, tendo amado os seus, aquele que ele chamou de meus amigos, tendo-os amado, amou-os até o fim. Foi até o final. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Pai. Porque o Evangelho nos proporciona histórias de milagres extraordinários. No meio das nossas paralisias, o Senhor sempre levanta pessoas para nos abençoar. Que nós sejamos levantados pelo Senhor para abençoar outros. Às vezes, nas nossas paralisias, muitos vão dizer, eu não tenho ninguém. Mas o nosso amigo maior está ali presente para dizer, toma o teu leito e vai para a tua casa. Obrigado porque a verdadeira amizade, ela converge em Cristo. Aquele que nos ama, aquele que vai conosco até o final. Mas queremos, ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Que sejamos esposos mais amigos das nossas esposas. Que as nossas esposas sejam mais amigas dos esposos. Que nós possamos ser mais amigos dos nossos filhos. Que os nossos filhos sejam mais amigos de nós. Que os irmãos de sangue sejam muito mais do que irmãos de sangue, sejam amigos. E que nós sejamos muito mais do que membros dessa igreja. Sejamos amigos, dispostos a carregar a maca do outro. E que a nossa amizade aproxime alguém de Cristo. Leve alguém aos pés do Salvador. Que nós não sejamos usados para afastar alguém de Cristo, mas sejamos usados para colocar alguém em Cristo, para que ele seja curado e seja restaurado. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa
de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta para honrar o Senhor, você esteja depositando no altar do